Mais de uma centena de funcionários do Itamaraty, entre diplomatas e oficiais do Ministério das Relações Exteriores, divulgaram uma carta aberta na qual manifestam preocupação com o acirramento da crise social, política e institucional que assola o Brasil. Diz um trecho do texto, abre aspas, conclamamos a sociedade brasileira, e em especial suas lideranças, a renovar o compromisso com o diálogo construtivo e responsável, apelando a todos para que abram mão de tentações autoritárias, conveniências e apegos pessoais ou partidários em prol do restabelecimento do pacto democrático no país. Somente assim será possível a retomada de um novo ciclo de desenvolvimento legitimado pelo voto popular e em consonância com as ideias de justiça socioambiental e de respeito aos direitos humanos. Fecha aspas. O posicionamento aberto e coletivo dos diplomatas na defesa do Estado democrático de direito é inédito e está no centro da conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. E para falar sobre esse assunto, convidamos Terra Budini, professora de Relações Internacionais da PUC-São Paulo, e Fernando Santo Mauro, integrante do Núcleo de Pesquisa em História, Política e Cultura da PUC-São Paulo e do Grupo de Reflexão em Relações Internacionais, que é um grupo interinstitucional. Bem-vindos. Obrigado. Quais as motivações para esse manifesto dos diplomatas e oficiais do Ministério de Relações Exteriores nesse momento no Brasil? Terra. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, né, ressaltar esse caráter. Não é comum que diplomatas, enfim, né, oficiais da carreira diplomática se manifestem politicamente, então o manifesto em si é algo digno de nota, né? E eu acho que, sobretudo, é um momento de agravamento, de gravidade mesmo, acho que dessa crise institucional pela qual passa o Brasil, né? E até vale notar, há pouco tempo, né, não faz tanto tempo assim, a discussão era muito outra, né, no tema desse programa, né, diplomacia, democracia, enfim, pensando nisso, lembrava que há algo em torno de 4 anos se discutia, né, no marco até de uma conferência que aconteceu na Universidade, né, na Federal do ABC, se discutia a diplomacia como política pública, né? Era um momento muito diferente de discutir a diplomacia e a democratização das discussões diplomáticas e da elaboração de política externa no Brasil. Então, eu acho que é muito sintomático, né? Reflete de uma maneira preocupante acho que essa situação, essa gravidade, não só, né, a gravidade dessa crise completa em que o Brasil está mergulhado, principalmente depois do golpe, mas também acho que um agravamento na forma pela qual o Estado lida com questões de violência estrutural que existe na sociedade brasileira e que parece que tem sido, né, eu digo agravada no sentido de algumas questões que sempre estiveram colocadas, né, violações, direitos humanos, etc., mas que parece que estão ganhando corpo, estão tendo espaço nesse momento. Estão muito intensificadas. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse é um contexto, né? Um contexto em que preocupa as saídas pouco democráticas que estão colocadas no horizonte. Acho que a nota vai por aí, né? Fernando, queria também te ouvir sobre isso, mas vou agregar uma coisa, que é essa nota dos diplomatas e oficiais, a gente poderia também deduzir dela, ou inferir a partir dela, um certo descontentamento com o tipo de condução que o Ministério das Relações Exteriores está empreendendo nos últimos meses? Sim, eu acho que a nota reflete a falta de legitimidade do governo, em especial no Ministério das Relações Exteriores, né? Tanto por essa manifestação inédita dos diplomatas contradizendo, conclamando a sociedade a pensar esse momento e preocupados com a situação dos direitos humanos no Brasil, quanto pelo tom agressivo
e violento do... Eu nem diria do Itamaraty, porque agora a gente acha... Eu acho que não tem... A gente não pode falar que uma declaração da assessoria de imprensa do ministro de Relações Exteriores seja Itamaraty. Porque os diplomatas estão dizendo bem claramente que ele não representa a tradição. Que o gabinete do ministério não fala em nome dos diplomatas. Né? Então, a forma violenta com que a nota foi soltada de maneira muito rápida também, parece que não pensou muito, né, antes de soltar. Reflete um pouco essa falta de legitimidade do governo e da agenda internacional do Brasil e do ministro, que mais se preocupa em tentar ficar justificando sempre que é um governo legítimo, do que com equilíbrio ter algum tipo de agenda de política externa, que isso ele não tem. Né? Uhum. Falar dessas notas, né? Porque a gente está falando que, na medida em que o Alto Comissariado da ONU, né, e a OEA soltaram notas questionando o governo brasileiro, emitiram, né, documentos ao governo brasileiro, questionando o uso de forças armadas contra manifestantes em Brasília, questionando o tipo de abordagem feita pela polícia no Pará, tá certo? Contra os presos daquela unidade, né, e na fuga e tal, inclusive com comemoração depois da morte daquela chacina de 11 marginais, enfim, né? E em outros pontos do Brasil. E essa reação que o Fernando fazia referência, né? O governo, o Ministério das Relações Exteriores, via gabinete, né, do ministro, soltou um documento, uma nota muito deselegante, questionando a posição da ONU, questionando a posição da OEA, dizendo que era uma posição que estava partidarizada, que o Brasil, que ele estranhava aquela medida, dizendo que aquelas posições eram extemporâneas, enfim. Ele devolveu um ataque, né? Ele fez um ataque em relação a essas organizações internacionais, como se elas estivessem fazendo isso para defender uma certa posição no embate político que está rolando no Brasil. Né? Esse é o quadro sobre o qual o governo se colocou. Né? E depois disso a gente teve também múltiplas reações de organismos de direitos humanos do Brasil e do exterior, tá certo? Correto. A gente teve uma sucessão de notas, né? Aqui, acho que nessa primeira troca que fizemos, falamos de várias notas distintas, né? Acho que foi bastante importante esse posicionamento. Foi uma nota conjunta, né? Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e do Escritório da América do Sul do Alto Comissariado da ONU. Foi uma nota conjunta expressando essa preocupação. Na verdade, né, uma preocupação de que em diversas expressões de intervenção policial, houve um excesso, uma desproporcionalidade no uso da força policial em algumas ações. Então, na ação violenta na Cracolândia, que abre um leque para a gente discutir a questão de direitos humanos e a forma militarizada de se abordar o tema das drogas. Então, esse era um ponto da nota. Um outro ponto... realmente, você mencionou, né, agora, Tuto, o que tem sido visto como uma chacina, no caso de uma reintegração de posse no Pará. E até o relato de uso de arma de fogo, de arma letal, contra as manifestações que aconteceram em Brasília contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista e por diretas já. Então, foi uma nota conjunta dos dois organismos. Só acho que para pontuar, estes organismos têm a forma pela qual eles se manifestam, ou seja, a ONU, a OEA eles têm assim, poucos instrumentos mesmo de ação em termos de direitos humanos. Um posicionamento público, uma nota, é a forma tradicional de se manifestar no âmbito da diplomacia, né? Então, causou muita estranheza, e mais do que estranheza, causou, eu acho que muito espanto, né, entre as organizações da sociedade civil, entre a academia, né, nas universidades, enfim,
entre as pessoas que acompanham o tema dos direitos humanos, a forma pela qual o ministro, e aí vale retomar essa distinção que fez o Fernando, o gabinete do ministro, a assessoria do ministério, a forma pelo qual eles reagiram a esse posicionamento dos organismos internacionais. Ou seja, isso vai muito contra a tradição do Brasil eu acho que de valorizar, de respeitar as instâncias multilaterais, né? Eu acho que o ponto na questão de direitos humanos já vem há bastante tempo sendo o seguinte: nenhum país é um exemplo de direitos humanos, né? Todo país tem violações, e a questão é como responder a isso, melhorar, enfim, ter respostas aos questionamentos públicos em torno das violações. E o que essa nota do Ministério fez foi justamente responder de forma violenta, agressiva até, muito mais, vocês falaram, né, tentando legitimar, justificar, acusando os organismos internacionais de tomarem lado e partidarizarem a questão, do que responder a um questionamento legítimo, né, de realmente uso desproporcional da violência policial. E aí eu só agregaria uma coisa, e com isso eu paro aqui, mas vendo a página do Ministério, poucos dias depois tem uma nota condenando o uso excessivo de violência policial na Venezuela. Né? Que, claro, o uso excessivo de violência policial é um problema em todos os países de fato, mas é muito surpreendente, não tem como não chamar atenção a... pau que dá em Chico não dá em Francisco, né, nesse caso. Quer dizer, para o Brasil não pode haver o questionamento, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Mas para a Venezuela, o próprio Ministério pode questionar. Quer dizer, nós estamos num momento de uma certa anomia, e eu não vou aguentar, e vou usar aqui uma expressão popular, né? Muito pouco diplomático, né? Esse tipo de ação. Isso também reflete o perfil do atual ministro, né? Que a gente que sempre participa dos movimentos sociais, sempre se questionou por que os governos democráticos populares não colocavam um ministro não diplomata. Né? Durante todos os anos, Lula, Dilma, sempre foi um funcionário de carreira, ao contrário do Fernando Henrique, ao contrário de governos anteriores, que teve, em certos momentos, ministros... E ao contrário agora do Temer também. E ao contrário do Temer, né, que teve o Serra, e agora o Aloísio, mas que está muito mais preocupado em fazer um embate político interno do que preparado para lidar com a agenda internacional, né? E vai contra, acrescentando um pouco, não só as práticas recentes da política externa brasileira, desde a redemocratização do Brasil, mas contra, isso está virando padrão, mas contra os princípios constitucionais, né, da nossa política externa, que na Constituição prevê a prevalência dos direitos humanos, a integração latino-americana, ou seja, passa por cima disso, né? E realmente mostra até um despreparo mesmo eu nem falo do ministro anterior, que teve dificuldade em falar sobre BRICS, mas do atual também, que o foco principal dele não são as relações exteriores. Né? Não é a diplomacia. Tem pergunta já dos nossos internautas, os internautas que mandam perguntas durante a gravação agora à tarde, né? Quem vai assistir o programa que está sendo gravado agora à tarde, que vai assistir à noite, vai ver que tem a participação intensa dos internautas, porque eles acompanham a gravação durante a tarde. Então, o Eduardo Selga faz uma pergunta que eu diria muito interessante. Ele diz: a manifestação dos diplomatas significa que a existência do Estado brasileiro está em perigo? A restituição da democracia eliminaria esse perigo ou é preciso mais que isso? Eu acho que o que está em perigo, de fato, é o Estado democrático de direito e o respeito à democracia. Isso já foi, né, enfim, prejudicada, essa democracia já foi golpeada no ano passado e continua sucessivamente. Então, este perigo está colocado. Agora, o Estado brasileiro como tal, não me parece que seja o caso. Então, o perigo é como se dará ou como que a gente vai continuar no funcionamento das instituições. E aí, também acho que cabe pontuar que
talvez o melhor não seja ver 100% um Estado democrático de direito, 100% um Estado de exceção. O que a gente tem visto são, né, elementos, essa discussão está sendo colocada atualmente em vários campos aí dentro da universidade, por exemplo, elementos de Estado de exceção dentro do Estado democrático de direito. Então, acho que esse é o terreno do perigo, digamos, né? E no caso da manifestação dos diplomatas, eu acho que é por aí, né? Porque como eles estão denunciando que na sociedade brasileira hoje, né, os consensos mais básicos da democracia estão em jogo e estão em perigo, enfim, e foram, né, desfeitos, acho que a nota dos diplomatas vai nesse sentido, de tentar resgatar, eles clamam por um novo pacto pela retomada do pacto democrático. Exatamente. Então, e aí eu acho que esse é um dos grandes dilemas nossos hoje, como recolocar o Eduardo faz a pergunta, vou desdobrá-la aqui para o Fernando, para a Terra também, no seguinte sentido: talvez o que esteja em perigo, do meu ponto de vista, e estou perguntando aqui para os especialistas, mais do que o Estado brasileiro, é um modelo de Estado. A gente tem visto um conjunto de proposições feitas por um governo sem voto, né, de reformas que, na verdade, não são exatamente reformas, né? Me parece que são alterações efetivas na Constituição para mudar o modelo de Estado. Então, um Estado democrático, um Estado de direito, um Estado que não passa pela garantia de determinados direitos. Um Estado de bem-estar social que passa a ser um Estado privatizado e neoliberal e com menos garantias de direito. Um Estado onde a participação do Estado na economia, na sociedade, enfim, tem uma larga definição, inclusive, da sua condição de moderador e de indutor do desenvolvimento, das relações de trabalho, etc., das garantias de saúde, de educação e tal. As chamadas reformas, a reforma trabalhista, previdenciária, a PEC, a chamada PEC do fim do mundo, congelou os gastos públicos por 20 anos, parece que mudam um pouco a lógica do que seria esse Estado em confronto aberto à Constituição de 88. Dá para falar isso? Dá para falar que o que está em jogo, de certa maneira, é uma disputa pelo modelo de Estado? Sim, dá para falar. E até um dos pontos da Carta dos Diplomatas que dá a solução para isso, né? Que clama por um governo que venha legitimado por eleições diretas, né? Eles não falam diretamente eleição direta, mas pelo voto popular. Pelo voto popular, né? Ou seja, está apontando essa falta de legitimidade desse projeto que está desmantelando tudo. A gente vê com muita preocupação isso, né? Não tem como não ver. E realmente a saída está por aí, tá? Pela participação popular. E né? deixa eu pensar uma coisa, vocês que estudam cenários internacionais também, de certa maneira parece que os modelos de Estado por dentro da democracia, nos chamados Estados democráticos, estão em disputa no momento de uma maneira muito forte. Né? A gente está vendo o Trump nos Estados Unidos, com proposições e com enfrentamentos com as instituições, tanto internos, né? Com as instituições americanas, o FBI e o Congresso americano e outras instâncias, confrontando inclusive governadores, quando disse que vai tirar os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris, enfim, confrontando inclusive empresas, né, que estão resistindo a essa ideia e tal. Ali também, quer dizer, você tem o apontar para uma direção de mudanças estruturais na forma do Estado daquela democracia, da democracia liberal americana. A gente viu isso de algum modo com o Brexit na Inglaterra. A gente está vendo isso, a gente viu na Turquia, né, para ficar só em alguns exemplos, alterações que têm força de lei, né, mas que de certa maneira começam a fazer uma cunha, né, na estrutura desses estados, tá certo? Isso é uma tendência mundial e digamos, uma questão para os próximos ciclos desse século? Eu acho que com certeza sim. Acho que essa é uma questão muito relevante, difícil da gente abordar de uma forma rápida, mas eu acho que ela aponta para um tema central nessa discussão da democracia, da legitimidade, enfim,
e das saídas e dos modelos democráticos colocados hoje. Enfim, colocar nessa discussão os outros casos, os Estados Unidos, outros exemplos, eu acho muito pertinente, porque para além da discussão do Estado democrático e de direito tal qual nós o conhecemos, ou seja, para além da nossa discussão sobre o que é democracia, sobre o voto, sobre um governo legítimo eleito pelo voto, o que eu acho que é uma tendência e o que tem se verificado é realmente uma reestruturação do Estado a partir da entrada de interesses variados, de interesses privados, de interesses das grandes corporações. Isso em vários, né? A gente está falando realmente ao redor do mundo, né? Da entrada destes interesses dentro do aparato de Estado. Então, é mais do que simplesmente enxergar o poder privado ou os lobbies como uma pressão econômica sobre o Estado, mas é propriamente, e com graus variados, dependendo do cenário analisado, uma desnacionalização de algumas agendas estatais em prol de interesses mais globais, enfim, de setores econômicos, de corporações, de interesses econômicos mais globalizados. Então, é o próprio Estado, de alguma maneira, reestruturando e dando as condições jurídicas, políticas para a atuação destes interesses. Então, isso é uma mudança estrutural de fundo, eu acho, no modelo de Estado que a gente conhece, tradicional, enfim, sobre um território. Das democracias representativas, exatamente, tal como a gente conhece. Então, para além da nossa crise mais imediata, colocando a discussão num cenário internacional, também está em jogo, acho que no futuro, para os próximos anos, um modelo de política que, de alguma maneira, lide com essa questão. Só para acrescentar, acho que um termômetro bem ilustrativo desse processo que a gente está vivendo e dos interesses que estão por trás desse tipo de reforma do Estado é bem simples. A gente vê, por exemplo, hoje a Bolsa subiu, né, com a possibilidade do presidente ser absolvido no TSE. Né? Ou seja, se você observar o movimento das finanças internacionais refletidos na Bolsa brasileira e casar isso com as tendências políticas internas, a gente vê claramente, assim, quando acontece o vazamento do último vazamento da JBS, né, a Bolsa caiu. Aí não vai se manter, a Bolsa sobe. Né? Tá muito claro isso, né? A gente... não é coincidência, né? Tem outras perguntas, a gente poderia continuar, estou curiosíssimo para fazer outras questões, mas eu vou priorizar os nossos internautas que mandam perguntas agora durante a tarde na gravação, né? Pablo Guilherme pergunta o seguinte: por que a omissão da comunidade internacional sobre todas as ilegalidades que ocorrem aqui no Brasil, desde o descumprimento das cláusulas pétreas da Constituição Federal de 88 até as chacinas como a de Pau d'Arco? Está perguntando por que há a omissão, né? Bom, acho que é um pouco entender a natureza das relações internacionais, né? E assim, a limitação... porque não sei se houve omissão, né? Eu acho que tem limite, tá certo? Pois é isso. São os limites, acho que próprios de como se dá a política internacional e o papel das organizações. Ou seja, no campo dessas relações diplomáticas, o espaço para ação internacional sobre temas internos de um Estado é um campo bem limitado e muito sujeito às relações de força e às relações de poder. Então, é muito mais comum que a gente veja, por exemplo, posicionamentos mais duros quando se trata de, enfim, estados pequenos, estados sujeitos a intervenções de grandes potências. São casos nos quais é mais fácil ou é mais comum que vejamos algum tipo de comunicação, de fala mais dura. Mas no jogo da política diplomática, na atuação das instituições,
o papel é pequeno. O papel dessas instituições, em geral, é emitir comunicados, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, nesse comunicado que a gente falava no início do programa. Parece que há limites institucionais em relação à soberania dos países, inclusive, né? Exato. E a gente viu muitas manifestações aí do espaço onde é possível haver manifestações, que são das organizações e que é da própria mídia internacional, que tem dado espaço para cobertura e tem denunciado ilegalidades no Brasil. Essas que você, Pablo, aponta e outras, né? Tem mais perguntas aqui. Pau d'Arco lá no Pará, né? Para quem não sabe, a gente fez referência ao Pará e a cidade onde aconteceu a chacina foi em Pau d'Arco. Mônica Castro pergunta o seguinte: as nossas reações na contraofensiva à violação dos direitos humanos não são absurdamente lentas? São, Fernando? De certa forma, sim. Sim e não, né? O interessante é notar o que a gente já falou um pouco, né? As violações sempre existiram, né? As matanças no campo sempre existiram, né? Os abusos de direitos humanos, genocídio da juventude negra nas periferias continua existindo, né? O diferente de agora é a resposta que o Brasil está dando a isso, né? Quer dizer, deixa eu melhorar. A resposta que o gabinete do ministro das Relações Exteriores está dando a isso, né? Que o governo federal tem dado, né? Eu tenho às vezes a impressão de que é verdade, a gente tem ainda uma tradição relativamente pequena de organização e de uma organização que tenha peso de interferência no Estado em relação a temas como os direitos humanos. Mas não é que a gente é lento. As nossas organizações, as entidades, os movimentos populares, sindicais, os movimentos de direitos humanos e tal, reagem imediatamente, mas muitas vezes eles não têm escala na mídia corporativa, sobretudo, quer dizer, eles não conseguem furar a bolha de uma certa proteção que a mídia tem dado a esse governo, né? E, ao mesmo tempo, não tem ferramentas suficientes para conseguir impor, né, de algum modo, não tem, na correlação de forças, não tem força o suficiente para conseguir impor uma atitude diferente do governo no meio dessa crise toda. Tá certo pensar isso? Se me permite acrescentar um ponto, eu concordo, enfim, eu acho que as organizações, os movimentos sociais, as organizações de direitos humanos reagem, e reagem sempre de forma rápida, mas com relação à pergunta, eu acho que é digno de nota uma lentidão, e para não dizer outra palavra, uma negligência mesmo, da justiça brasileira com relação às violações de direitos humanos. Então é disso que se trata, falar de uma violência estrutural em torno do tema dos direitos humanos, ou seja, elas sempre existiram e elas sempre foram tratadas de forma absolutamente negligente por uma justiça que é parcial no Brasil. Então, historicamente parcial, com relação à punição de força policial excessiva, com relação à punição de chacinas no campo, de chacinas na periferia. Então, a negligência da justiça e a parcialidade da justiça na forma de punir e de lidar com isso, de fato, é histórica. E aí está a lentidão, quando não mais que isso, a omissão mesmo, né? A omissão, a lentidão e o caráter de classe que tem a nossa justiça. Né? Desculpa, não, só sem falar nas políticas de segurança pública, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí.